Vitória do Vascão, o Vasco acaba de vencer o Fortaleza. Vamos conferir um pouco desse pós-jogo agora. Começou o jogo sofrendo um pouco com o Fortaleza. Fortaleza, os 5 primeiros minutos, criou algumas oportunidades, o Vasco respondeu. Tá? Em torno ali dos 20 minutos, a gente teve a expulsão, fator fundamental no jogo. A gente teve uma nova expulsão do Hugo Moura. O Hugo Moura, que já tem sofrido há bastante tempo com expulsões e problemas em partidas importantes, está muito perto de ser expulso, tomar cartões providenciais, ele foi e mais uma vez tomou o cartão vermelho nessa partida. Então a gente, desde o primeiro tempo, desde metade do primeiro tempo, a gente jogou com um jogador a menos. O Coutinho voltou para poder tentar ajudar a recompor um pouco, só que com menos força, como a gente já sabe. E a gente já estava com um problema de desfalque hoje, porque o PH serviu a seleção brasileira, não voltou a tempo, e o Puma voltou a tempo da seleção do Uruguai, mas ficou no banco. Então a gente começou com um meio de campo com Hugo Moura e Barros na volância, e o Tietê jogando na lateral direita. A gente teve como hoje um fator importante também, o Andrés Gomes, cara, fez uma excelente partida no primeiro tempo, segurou um pouco demais a bola, mas, cara, parte pra cima, tem velocidade, tem imponência, é um negão forte, impressionante, cara. Passa por cima dos caras e os caras não conseguem roubar ou recuperar a bola, errou um pouco ali na hora de soltar o passe, mas também é um jogador que tem um estilo de jogo um pouco mais europeu. Eu acho que ele faltou um pouco mais de comunicação com o time. O Ryan, que jogou no ataque hoje, o Verratti foi banco, o Ryan, ele não é um centroavante de fato. Ele é um ponta, é um atacante com mais movimentação, então vira e mexe algumas vezes. O Gomes queria procurar ali dentro da área e o Ryan estava procurando uma tabela ou fora da área. Então a gente teve essa configuração a partir do momento da expulsão. Antes disso, o Andrés Gomes já estava fazendo uma boa partida. Final do primeiro tempo, a gente tem uma bela bola, numa bola que vem pelo alto, Coutinho escora de cabeça e já puxa um contra-ataque pro Ryan, que na velocidade, cara, imparável. Ele joga na frente, impressionante, tira com certa habilidade e dá uma porrada no gol. E no primeiro tempo, ali, em torno dos 40 minutos, o Vasco conseguiu abrir o placar. No momento, eu quero comer. A gente sofreu um pouco ali nos últimos minutos do primeiro tempo, mas ainda com uma configuração um pouco de tranquilidade. Voltamos no segundo tempo e aí a gente teve a entrada do Matheus França, entrada do David e entrada do Pumita. A gente tentou reconfigurar o time. O Vasco no segundo tempo sofreu muito. O melhor jogador do jogo foi o Léo Jardim. Léo Jardim, que quase não fez defesa no primeiro tempo, se fez uma, foi muito. No segundo tempo, fez milagre. Teve bola que em cima da linha ele tirou com a perna, defendeu bicicleta, defendeu boleio. Teve jogador que cabeceou contra o próprio gol e ele salvou o Vasco de diversas oportunidades. Parecia que o Vasco ia tomar o gol. Ataque lindo, contra-ataque do Vasco, cara, pela direita. A bola cruzada dentro da área, o Ryan passa da bola, a bola sobra o David, pum, 2-0. David ali, em torno dos 30 e poucos minutos, consegue fazer o segundo gol do Vasco, e aí vai poder de fato trazer uma tranquilidade pro jogo e tipo, beleza, a vitória é nossa. O Vasco ainda continuou sofrendo, mas depois do segundo gol, o Fortaleza se perdeu um pouquinho. Ainda teve uma expulsão deles no final, teve uma porradaria ali no final de jogo, mas a minha análise é a seguinte: eu acho que o Vasco está pegando maturidade. Esses reforços que chegaram no Vasco estão sendo muito importantes, porque o Gomes está contribuindo, a zaga com Cuesta e com o Robert Renan, cara, é muito boa, velho. Esse Cuesta é um negão forte, rápido, que é difícil pro atacante conseguir bater de frente com ele. Ele consegue, ele marca em cima, marca forte e ainda sabe sair jogando. A gente tem, inclusive, eu acho que esses dois jogadores na zaga melhoraram tanto o Hugo Moura, que beleza, fez uma besteira hoje, quanto o Barros, quanto o Lucas Piton, que tem problema na defesa, parece que começou a defender melhor. Inclusive, aí, se você está assistindo, me diz se você, na sua opinião, você acha que esses caras estão fazendo o Lucas Piton defender melhor, porque o Piton, para mim, parece que está defendendo melhor agora. Então a gente teve o Vasco ganhando, com bastante sofrimento.
mas se não é sofrido, não é Vasco, e isso para mim parece que tá dando mais casca pro time. O time parece que tá ficando cascudo, parece que tá sabendo aguentar o tranco, aguentar a porrada e ainda assim conseguir alguns resultados. Isso é importante nas Copas, cara. Lembrando que o Vasco tá na semifinal da Copa do Brasil e vai pegar o Fluminense. Em questão de elenco, para mim o Vasco tem um elenco igual, no mínimo, ou até melhor que o do Fluminense. Principalmente depois da saída do João Arias. Se vamos para o próximo tema, a gente tem uma possível saída do Matheus Cocão, cara. Parece que o Matheus Cocão foi sondado pelo Palermo, da Itália, pelo Parma. Eu vou confirmar rapidinho. Parece que o Matheus Cocão foi sondado por um clube italiano e que os agentes dele já estão dando como certo a saída dele do Vasco. É um jogador que é muito criticado, né? A torcida pega muito no pé do Matheus Cocão, mas é um volante que, assim, eu acho que se tiver confiança, se tiver ritmo, pode contribuir. Não vou dizer que não pode sair, acho que pode sair porque eu acho que hoje o Vasco tem peças para repor. A gente tem o Thiago Mendes que chegou, a gente tem o Barros agora, a gente tem o Hugo Moura, a gente tem o Jair que está lesionado, a gente tem alguns jogadores que podem, Paulinho, que podem fazer uma função ali interessante. Então uma possível saída do Barros não é problema, mas é um jogador que não é tão ruim, tomara que saia por um bom valor, né? E aí, me dá a sua opinião sobre se você acha realmente que o Vasco está criando uma casca. E outra, peça o seu like, peça a sua inscrição, vamos continuar postando mais vídeos longos aqui no canal. A gente continua postando shorts, então deixa seu like, deixa sua inscrição que você me ajuda muito a criar essa comunidade em torno do Vasco e a gente trocar uma ideia legal falando do Vascão. Valeu, galera, até o próximo vídeo.